Taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir. E a Cris tem os detalhes pra gente. Cris, boa tarde a você, bem-vinda. Oi, Henrique, obrigada, boa tarde para você, boa tarde a você que está com a gente aqui no Balanço Geral. E a gente tem acatado essa missão, né, Henrique, de estar acompanhando o boletim da Covid-19. A gente tem feito isso nos últimos 2 anos e meio, aí quase, esse alerta que a gente tem feito para todo mundo e essa observação em relação aos números da Covid aqui no Distrito Federal. Pois bem, no mês de abril a gente vinha caindo com o que a gente chama de índice de transmissibilidade, que é nada mais, nada menos do que a velocidade com que o vírus se espalha dentro da capital aqui nossa. Só que nos últimos 7, 9 dias, viu, Henrique, a gente acendeu novamente aquela luzinha de alerta, porque a gente começa a perceber uma crescente em relação a esses números. Ontem o índice de transmissibilidade, ou taxa de transmissão, estava em 1,12. Hoje esse número alcançou 1,16, de acordo com o boletim que é divulgado aí periodicamente pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Na prática, significa dizer que cada 100 pessoas que estão contaminadas com a Covid-19 estão passando para outras 116 pessoas a doença aqui no DF. E esse é aquele momento que a gente pede para você que está acompanhando aí a gente, para que você fique atento a todos aqueles sintomas que a gente já sabe bem que são relacionados com a Covid-19 e mesmo que sejam sintomas muito sutis, que você procure um posto de saúde para fazer a testagem ou mesmo uma farmácia. Hoje todas as farmácias têm esse kit rápido de testagem da Covid-19. Ainda hoje eu estive em uma, viu, Henrique, para comprar outra medicação e estava lá aquele monte de kits de Covid-19 rápido para que você não transmita a doença e a gente não se encontre aí num outro patamar de velocidade, de contaminação. E esse é o momento que a gente chama, mais uma vez, a sua responsabilidade em cima disso. Ô, Cris, assim, eu vou falar do que eu tô fazendo, até batendo esse papo com você, e aliás, a gente vem tendo esse papo preventivo já há tanto tempo, não é, Cris? Já há tanto tempo. A partir de agora que as restrições foram, sim, liberadas, vamos dizer assim, eu continuo andando com a minha máscara. Minha máscara. Claro que muitas vezes eu não estou por completo com ela no meu rosto, mas toda vez que eu me aproximo, por exemplo, entro dentro de um elevador, eu uso a máscara. Saio do elevador, estou andando sozinho, eu tiro a máscara. Eu chego num lugar, tem 5, 6 pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu uso a máscara. Saio dali, tiro a máscara. Eu acho que assim dá pra gente ir convivendo com essa doença. Cris, o que você acha? Qual tem sido o seu comportamento, por exemplo? Olha, Henrique, o que a gente não quer é que, mais uma vez, a gente precise se trancar dentro de casa, é que a gente precise fechar os comércios, é que as pessoas vivam de novo aquela situação de drama, de perda de parentes. Então, o que você está fazendo nesse momento é um gesto de responsabilidade para com você, com a sua família, que acaba sendo acometida da doença também quando você leva o vírus para dentro de casa, e você também está evitando de transmitir esse vírus. Eu tenho meu cuidado, eu tenho uma criança pequena dentro de casa, a gente não deixa de circular, por exemplo, criança precisa de correr, precisa de ir para o parque, a gente não deixa de circular. A criança, ela tem uma resistência, por exemplo, de colocar a máscara. Quando a minha pequenininha está ali, não quer colocar, a gente se afasta, fica no lugar onde as outras crianças não estão ali brincando. Na escola, ela leva a máscara dela dentro da mochila e a gente vai tomando aquelas precauções, né? Sou repórter, estou na rua o tempo inteiro, nem sempre eu consigo estar usando a máscara, mas é aquele momento em que você precisa realmente de se observar. É a multidão, e eu acho que esse alerta em relação aos sintomas, viu, Henrique? Por mais que essa doença às vezes seja assintomática, quem se percebe sabe que tem sutilezas na temperatura, no seu bem-estar. Eu tive Covid em janeiro, é aquela coisa assim que às vezes é sutil, mas que já marca aí um ponto de observação. E nesse caso, hoje, testar a doença é muito fácil, que é o que eu comecei falando aqui, essa participação com você, Henrique. Então, eu acho que quando você tem aí a ciência de que você está com vírus, o primeiro passo é, pronto, agora eu estou em quarentena, agora eu não vou transmitir a doença. A preocupação é realmente que a gente ocupe os hospitais. Nesse momento a gente tem uma taxa de ocupação dos hospitais públicos, por exemplo, de 44%. A taxa dentro dos hospitais particulares, ainda de acordo com esse último boletim, é em torno de 55%. O que a gente não quer é ter casos graves dessa doença, pessoas ocupando leitos de unidade de terapia intensiva e pessoas precisando ser hospitalizadas por causa do agravamento
agravamento da doença. Eu acredito que é isso mesmo, Henrique, a gente vai passar a conviver com a doença, o Ministério da Saúde com esse posicionamento, é pandemia, não é pandemia, a doença ainda está aí, independentemente da classificação que a gente dê a ela. E é uma doença que, a partir do momento que é transmissível, cabe sim a gente ter a responsabilidade consigo, né? A responsabilidade consigo é a responsabilidade com todos os outros que nos permeiam, que está em volta da gente, né? Sem dúvida. Agora, Cris, um detalhe que me parece importante a gente afirmar aqui, porque já é oficial, mesmo com essa taxa subindo, o GDF já informou que não pretende voltar com restrições, pelo menos por hora. Evidente que os técnicos estão ali atentos a esses números, mas por hora, oficialmente, já foi dito que não voltam nenhum tipo de restrição, não é isso? Henrique, a gente faz essa cobertura muito próxima ali ao Palácio do Buriti. As últimas vezes em que a gente tratou desse assunto com o governador Ibanez Rocha, a frase dele sempre é a seguinte: a gente precisa continuar vivendo, a gente precisa voltar à normalidade dentro da cidade, estamos atentos aos números, a Secretaria de Saúde está atenta a essas estatísticas, a preocupação é realmente em cima de alguns fatores, o índice de transmissibilidade é uma dessas preocupações, mas a gente precisa também cuidar da questão dos alimentos das pessoas. As pessoas precisam voltar a trabalhar, a gente não pode ficar parado a vida inteira. Então, o GDF faz essa movimentação, que tem sido feita também em outros estados, em outras regiões, de tirar aí as medidas restritivas. O que a gente viu ontem, publicado no Diário Oficial aqui do Distrito Federal, foi mais uma medida relacionada a questões burocráticas, aos gastos do governo, que agora voltam a ficar fixos, né? A lei de responsabilidade fiscal em relação aos gastos. A gente já tinha tido também um alargamento em relação a esses cumprimentos fiscais, a essas contabilidades do governo em relação especificamente à Secretaria de Saúde, é quando a gente fala no estado de calamidade. Agora, o governo tirar o estado de calamidade, que é muito mais relacionado a essa questão de gastos, a essa questão burocrática de governo, a gente não saiu do estado de pandemia em relação à transmissão da doença. Eu não quero perder parentes, Henrique, eu acredito que você também não vai querer perder ninguém, isso é óbvio, né? Cada vida, ela é muito rica e ela vale muito. E o que a gente não quer é realmente estar de novo falando em crescimento do número de mortos, a gente não quer de novo estar falando em unidades de terapia intensiva com índices acima de 80%, 70%, 90%. E é isso aqui que a gente tem essa preocupação de sempre trazendo os números e estar colocando todo mundo que acompanha a gente aqui diariamente com tanto carinho para refletir acerca dessa questão, dessa responsabilidade social nesse momento. Cris, no total, quantos casos registrados já aqui no Distrito Federal? Vamos fazer esse balanço aqui, que tem tempo que a gente não faz, né, Henrique? Olha, a gente tem, desde o início da pandemia de Covid-19, a gente está falando aqui de março de 2020, quando a gente passou a ter oficialmente essa pandemia, aqui dentro do DF também, uma coisa de 698 mil pessoas infectadas. Dentro dessa estatística, a cura foi de 98,1%. Significa dizer que a gente perdeu 11.664 brasilienses ou pessoas que foram hospitalizadas e acabaram morrendo dentro de hospitais aqui do Distrito Federal, viu? É muita gente que se foi aí por conta desse cenário que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, quase 2 anos e meio aqui. Ao vivaço no balanço, Cris Otaviano.